O Brasil é um dos países com maior concentração de terras do mundo. Em nosso território estão os maiores latifúndios. Concentração e improdutividade possuem raízes históricas que remontam ao início da ocupação portuguesa neste território no século XVI. Combinada com a monocultura para exportação e a escravidão, a forma de ocupação de nossas terras pelos portugueses estabeleceu as raízes da desigualdade social, que atinge o Brasil até os dias de hoje. Em 1850, mesmo ano da abolição do tráfico de escravos, o Império decretou a lei conhecida como Lei de Terras, que consolidou a perversa concentração fundiária. É nela que se concentra a origem de uma prática trivial do latifúndio brasileiro, a grilagem de terras, ou a apropriação de terras devolutas através de documentação forjada, que regulamentou e consolidou o modelo da grande propriedade rural e formalizou as bases para a desigualdade social e territorial que hoje conhecemos. Nos países centrais do sistema capitalista, a democratização do acesso à terra, a reforma agrária, foi uma das principais políticas para destravar o desenvolvimento social e econômico, produzindo matéria-prima para a nascente indústria moderna e alimentos para seus operários. No Brasil, nem mesmo as transformações políticas e econômicas para o desenvolvimento do capitalismo foram capazes de afrontar a concentração de terras. Ao longo de 5 séculos de latifúndio, também foram travadas lutas e resistências populares. As lutas contra a exploração e, por conseguinte, contra o cativeiro da terra, contra a expropriação, contra a expulsão e contra a exclusão marcam a história dos trabalhadores. A resistência camponesa se manifesta em diversas ações e, nessa marcha, participa do processo de transformação da sociedade. O regime militar foi duplamente cruel e violento com os camponeses. Por um lado, assim como todo o povo, os camponeses foram privados dos direitos de expressão, reunião, organização e manifestação, impostos pela truculência da Lei de Segurança Nacional e do Ato Institucional número 5. Por outro, a ditadura implantou um modelo agrário mais concentrador e excludente, instalando uma modernização agrícola seletiva, que excluía a pequena agricultura, impulsionando o êxodo rural, a exportação da produção, o uso intensivo de venenos e concentrando não apenas a terra, mas os subsídios financeiros para a agricultura. A semente para o surgimento do MST talvez já existia quando os primeiros indígenas se levantaram contra a mercantilização e a apropriação pelos invasores portugueses do que era comum e coletivo, a terra, bem da natureza. Como imaginar o MST sem o exemplo de Sapé, Tiaraju e da comunidade Guarani em defesa de suas terras sem males, da resistência coletiva dos quilombos ou de Canudos, ou sem o aprendizado e a experiência das ligas camponesas. 1981. A encruzilhada natalino. No final da década de 1970, quando as grandes contradições do modelo agrícola se tornaram mais intensas e sofreram com a violência do Estado, ressurgem as ocupações de terra. Em setembro de 1979, centenas de agricultores ocuparam as grandes Macalha e Brilhante, no Rio Grande do Sul. Em 1981, um novo acampamento surge no mesmo estado e próximo dessas áreas, a Encruzilhada Natalino, que se tornou símbolo da luta de resistência da ditadura militar, agregando em torno de si a sociedade civil que exigiu o regime democrático. As ocupações de terra se tornaram ferramentas de expressão camponesa de contestação do autoritarismo. Uma das primeiras demonstrações de força por parte do Sem Terra ocorreu em 25 de julho de 1981, em um ato público com mais de 15 mil pessoas, noticiada pela imprensa de Porto Alegre como, abre aspas, a maior manifestação realizada por trabalhadores rurais na história do Rio Grande do Sul, fecha aspas. Em todo o país, novos focos de resistência à ditadura militar e das terras surgiram. Poceiros, arrendatários, assalariados, meeiros e atingidos por barragens. Em 1981, ainda em período de ditadura militar, as famílias acampadas na Encruzilhada Natalino estavam cercadas pelas tropas do Exército Brasileiro, comandado pelo Coronel Curió. Imediatamente, o acampamento teve uma grande repercussão e muitas entidades foram se associando à campanha de solidariedade aos sem terras. Com isso, uma das principais ações tiradas foi a criação de um boletim, com o objetivo de divulgar a Encruzilhada Natalino e solicitar o apoio das comunidades, entidades, sindicatos e outros setores da sociedade civil. Ao mesmo tempo,
O boletim serviu enquanto um instrumento de agitação para a base acampada, que via nele toda a manifestação de apoio de bispo, da igreja, de parlamentares e do Brasil inteiro com aquela luta. A partir da luta do Sem Terra, o acampamento Encruzilhada Natalina obteve repercussão nacional e internacional, porém não conquistou a esperada reforma agrária. Os trabalhadores resistiram à repressão militar federal e estadual e à precariedade das condições de vida. Sobreviveram ao campo de concentração. A solução passe foi anunciada na Quinta Romaria da Terra, em 23 de fevereiro de 1982. A igreja adquiriria uma área de 108 hectares em Ronda Alta. Ali seria montado um abrigo provisório para as famílias, coroando a resistência de 208 dias à repressão militar no acampamento com uma vitória. Em setembro de 1983, o governo do Rio Grande do Sul desapropriou cerca de 1.870 hectares de terras nos municípios de Cruz Alta, Palmeira das Missões e Ronda Alta. Ali as famílias do antigo acampamento natalino foram assentadas. Após mais de 1.000 dias de resistência e luta, os sem terras conquistaram um lote de terra para produzir e alimentar suas famílias. O papel da Igreja. O setor progressista da Igreja Católica, com base na teologia da libertação, teve papel crucial na organização, formação dos acampados e defesa do acampamento. A organização em vários grupos coletivos espelhou-se na experiência das comunidades eclesiais de base e contou com o apoio de religiosos e religiosas e da CPT. A coordenação era formada por um conselho de líderes eleitos pelos acampados, que organizava as equipes de trabalho. Era uma experiência de democracia participativa e direta, que estimulava o engajamento de todos e fortalecia a organização do sem terra no acampamento. Esse processo coletivo foi importante para a manutenção das famílias no acampamento e a proteção contra as tentativas de cooptação e repressão da ditadura. O padre Arnildo Fritzen, de Ronda Alta, ficou conhecido como líder espiritual do acampamento. Um grupo de religiosas também foi morar com os sem terra para dar apoio aos acampados. Vários bispos, como Dom Pedro Casal da Liga e Dom Thomas Balduino, fundadores da CPT, tiveram um papel fundamental na defesa e apoio da luta pela terra na encruzilhada natalina. Surge o MST. Em 1984, os trabalhadores rurais que protagonizavam essas lutas pela democracia da terra e da sociedade se convergem no primeiro encontro nacional, em Cascavel, no Paraná. Ali decidem fundar um movimento camponês nacional, o MST, com 3 objetivos principais: lutar pela terra, lutar pela reforma agrária e lutar por mudanças sociais no país. Eram poceiros, atingidos por barragens, migrantes, meeiros, parceiros, pequenos agricultores, trabalhadores rurais sem terra, que estavam desprovidos do seu direito de produzir alimentos. Não apenas nos sentimos herdeiros e continuadores das lutas anteriores, mas também somos partes das lutas que nos forjaram no nosso nascimento. Do sindicalismo combativo, da liberdade política e das direitas já, em 1984, quando já em nosso primeiro congresso afirmávamos que, sem reforma agrária, não há democracia. O primeiro congresso do MST, organizado a partir do primeiro encontro nacional em Cascavel, no Paraná, em 1984, aconteceu durante os dias 29 a 31 de janeiro de 1985. Dele foi tirado como orientação a ocupação de terra como forma de luta, além de ter sido definido os princípios do MST, a luta pela terra, pela reforma agrária e pelo socialismo. No cenário político, em 1985, houve a eleição pelo Parlamento do Presidente da República. Uma eleição indireta, abria-se uma expectativa do quadro político de uma possibilidade da reforma agrária, pois não havia naquela época um partido político que fizesse seu programa de governo sem citar reforma agrária. O país vivia um período de esperança com o primeiro presidente civil em 21 anos. O Plano Nacional da Reforma Agrária, o PNRA, de 1985, previa dar aplicação rápida ao Estatuto da Terra e assentar 1,4 milhão de famílias. O plano, porém, fracassou.